Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer grande de ter o Thiago Aguiar aqui comigo. Tudo certinho por aí, Thiago? Tudo ótimo, Marcelo. Prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Prazer é todo meu, cara. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí no Brasil, em São Paulo, para conversar comigo, em vez de estar passeando pela cidade, curtindo a cidade, estar aqui com a gente para compartilhar a tua história e teu conhecimento. Muito obrigado, cara. Imagina que isso. E, Thiago, o que é o teu cargo hoje? O que você faz hoje em dia? Conta pra gente. Cara, hoje eu sou desenvolvedor sênior, ali com foco no back-end, trabalhando com a tecnologia C Sharp e .NET. Bacana, bacana demais. E, Thiago, antes da gente passar aqui pela tua história, pela tua carreira, vamos falar, voltar lá no passado e pensar aqui, como é que computação, como é que tecnologia, como é que os computadores apareceram na tua vida? Cara, eu vou começar por tecnologia, que ainda é mais genérico, né? Você fala assim, como que isso apareceu na tua vida, me remete muita curiosidade de saber como as coisas funcionam, né? Então, sempre que a gente volta nesse papo, assim, bate um flashback de eu, por exemplo, programando a hora do micro-ondas, aprendendo ali a usar o micro-ondas, explicar para meus pais, aprendendo a colocar o canal certo na TV para poder fazer funcionar o videocassete ou videogame quando não tinha entrada a ver, né? Tinha que colocar na entrada da antena e botar no canal 3, né? Tem muita gente que nem vai lembrar disso. Então, também de desmontar brinquedos para tirar para entender aqueles brinquedos com pilha, sabe? Que tem o um motorzinho, desmontar Pois aquilo para entender como que aquilo funciona. Aí eu botava a pilha e via aquele motorzinho funcionando. Então me remete muito, tecnologia começa muito nesse sentido. Agora falando de computadores, meu primeiro contato com computação propriamente foi ali com os meus 13 anos, quando o meu pai me deu meu primeiro computador, ali com um trabalho muito suado, que vinha com kit multimídia e ainda ganhava uma impressora. Cara, é, você me fez pensar aqui que muita gente, algumas pessoas da nossa audiência aqui possivelmente jamais viram uma televisão com antena, né? E pessoal já é época do cabo, né? Não tem mais Sim. antena na televisão. E também videocassete, né? Muita gente jamais fez programou a gravação de um filme no videocassete. Incrível, incrível. Você trouxe uma época aqui bem interessante da vida das pessoas. Ainda bem que você não falou em televisão preto e branco, né? Aí não peguei essa fase. Pois é, eu peguei essa fase. Mas legal, cara. E como é que você falou que seu pai comprou o equipamento? Como é que a coisa evoluiu? Como é que você chegou assim e falou, pô, esse negócio aqui é interessante, isso aqui, pô, como é que que é esse negócio de programação? Isso apareceu ainda de uma forma independente ou você teve alguma exposição a isso em ensino básico, ensino médio? Como é que foi isso na tua vida? Cara, do momento que o computador entrou na minha vida até chegar a conhecer o que é programação foram alguns anos, né? Porque naquela época nem internet de escada eu tinha acesso, ainda estava Certo. aprendendo a entender o que era aquilo. Meus pais não sabiam o que era aquilo, essa história de o telefone ficar pendurado quando você está usando a internet, aquela coisa maluca. A gente estava descobrindo esse mundo, a internet também era outra, né? Por mais que eu estivesse ali, ainda era algo muito nichado. Então, a princípio, eu fiz um cursinho básico de informática, vamos dizer assim, onde eu realmente conheci ali o computador, alguns aspectos de hardware e também de software. E, assim, explorava tudo que o Windows Millennium tinha ao meu dispor, sem internet, que era desenhar a casinha no Paint e saber que se apagasse a pasta Win32 lá ia dar ruim. Então, era isso que se limitava ao meu conhecimento de computacional naquela época, né? Fazer um texto, uma planilha, essas coisas. E daí, para eu ter o meu primeiro contato com programação, porque até então, meu primeiro passo, assim, eu explorei tudo que eu conseguia de software, né, mas nunca me imaginei o que tinha por trás da construção de um software, né, que é esse conceito. O que eu consegui explorar ali a princípio foi hardware, né, eu comecei a abrir o computador, entender as peças e aquela coisa, e eu achava que ia trabalhar com isso, com manutenção de computadores. E aí foi o que, foi chegando ali a época do final do ensino médio, e aí todo mundo ali decidindo o que você vai fazer, tal, tal, tal. E aí eu não tinha muita certeza, mas eu sabia, meu futuro está envolvido com computação. Eu gosto É. disso e se eu puder ganhar minha vida com algo relacionado a isso, eu vou me dar por satisfeito. Mas o meu viés era hardware. Eu achei que eu ia ganhar vida com montagem e manutenção. Aí um amigo meu pegou e falou para mim de um curso técnico na ETEC,
que rolava e tal, e ele ia fazer uma outra modalidade, eu acho que eletrônica, e ele falou para mim, cara, tem informática lá, técnica informática, por que você não faz? Que aí você vai conhecer mais coisa e tal, e aí quando você for para o mercado de trabalho, você já tem um técnico, e é legal antes da faculdade, até para saber, né, se realmente isso você quer. Eu falei, pô, legal. Fiz o curso, passei na provinha, deu certo, e lá eu cheguei achando que ia aprender hardware e descobri que existia software. E o engraçado é que hoje, né, o Thiago, programador, naquela época, no primeiro contato com software, eu fui péssimo. Certo. Tanto que a gente tinha um trabalhinho final, né, para entregar um sisteminha, tal, como se fosse um TCC, eu nem fiquei com a parte de programação. Eu fiquei com qualquer outra parte, porque eu não tinha conseguido absorver aquilo, mas a semente foi plantada. O curso Certo. acabou, eu fiquei em casa, fuçando, e aí eu tinha que tomar uma decisão. Meus pais falaram, poxa, né, você vai fazer uma faculdade, vai escolhe um curso aí e tal. E eu falei, o que eu escolho? E aí mudou minha cabeça. Eu comecei a olhar mais essa história de programação e ver muito mais potencial. E aí eu escolhi um curso tradicional de ciências da computação, e lá eu me aprofundei um pouco mais aí, e nesse segundo contato, apesar de não ter ido muito bem no primeiro, eu fui dando uma fuçadinha sozinho, comecei a programar em Delphi, né, ali o Pascal, Legal. e comecei a me aprofundar um pouquinho nesse meio tempo entre o término do técnico e o começo da graduação. E quando eu cheguei na graduação, vários conceitos que eu estava vendo pela segunda vez foi muito mais fácil de entender, né? Então, assim, o meu problema virou cálculo, né? Ali era outra história. Mas a quesito programação, banco de dados, essas coisas, virou a chave. Ficou muito mais fácil e foi ali onde eu tive a certeza. Não, é isso aqui, agora é isso que eu quero fazer. É interessante quantas pessoas que eu converso aqui que tiveram a exposição Turbo Pascal, Delphi, e eu inclusive, né? E interessante como essas ferramentas também foram assim o ponto de entrada de muitas pessoas nessa área de programação, né? Que acho que é uma fase de anos 90, o que seja, que tinha esse tipo de tecnologia disponível. E é bacana demais, é sempre bacana ver como é que a coisa vai evoluindo para as pessoas. Mas como é que foi a tua graduação? Onde é que você estudou? O que você pode contar sobre essa fase da vida aí pra gente? Cara, foi uma fase difícil, que eu lembro com certo carinho, mas que, cara, foi muito, muito suor de lágrimas, assim, porque eu fiz na universidade, eu fiz na Unip, né, Universidade Paulista aqui. Quem é de São Paulo vai saber, ali eu fiz na unidade da Marquês de São Vicente, ali perto da Barra Funda. E cara, foi assim, porque eu consegui, acho que talvez eu estou antecipando um pouquinho a pauta, né? Mas o que dificultou também? Porque eu consegui meu estágio no primeiro ano, Que então era bacana, cara. muito, muito desgastante trabalhar e estudar, né? Até eu lembro de, acho que foi a única vez que eu dormi assim, tinha aquelas mesinhas que tinha um braço só, assim, sabe? Pra você apoiar o caderno. Acho que foi a única vez na vida que eu tava assim, muito cansado e eu dormi, né, em cima do braço, e quando eu acordei eu achei que meu braço ia cair, porque tava uma dor no ombro desgraçado, eu nunca mais dormi em cima do braço, uma sensação bem ruim, mas tamanho era o cansaço, porque, só para deixar claro, né, o que era a minha rotina. Primeiro eu iniciei ali na graduação, cursando de manhã, é a realidade do brasileiro, né, acho que em geral, pelo menos, acho que hoje não deve ser muito diferente, mas na época eu não estava trabalhando, aliás, tinha acabado de sair de um trabalho lá que estava muito desgastante, o trabalho não tinha nada a ver na área, e falei, não, vou sair para me dedicar 100% a alcançar aquilo que eu quero. E aí eu tinha alguns meses peguei assim, acho que trabalhei quase um ano lá, peguei umas 3 parcelinhas de seguro-desemprego, falei, vou me virar com esse dinheiro, entro na faculdade e no meio do tempo eu dou um jeito aí de arranjar alguma coisa, de arranjar dinheiro para continuar pagando. E aí eu comecei fazendo de manhã, porque era mais barato, né? Então Certo. era R$ 100 mais barato fazer de manhã. Então eu falei, vou fazer tudo possível para deixar mais fácil para mim, e aí, conforme as coisas for desenrolando, eu vejo o que eu faço. Consegui um estágio, e aí isso me ajudou a pagar o curso, só que eu tive que mudar para a noite, e o curso, né, no caso, porque o trabalho era de manhã. Então eu tinha que levantar umas 5h15 para poder, porque eu morava na Zona Norte, para poder entrar no trabalho às 8h30, então eu tinha que pegar um ônibus até uma estação de metrô, do metrô eu pegava lá uma linha meio que central ali, e até lá a Zona Sul, quase no Jabaquara, para poder fazer isso. E aí, o que acontece?
Aí eu tinha que sair, eu trabalhava das 8h30 às 6 e eu tinha que entrar na faculdade às 7. Era até 7h30, né? Mas aí depois eles reduziram para 7. Então, assim, depois que eles mudaram isso, eu comecei a chegar atrasado todos os dias, porque não dava tempo. Eu chegava às 7h15, 7h20, e aí eu vinha, né, voltava toda a linha de trem, porque eu escolhi onde eu fiz a graduação ali, pela localização, não só pela instituição, mas pela localização, porque dali para minha casa era mais próximo. Então, eu falei assim, porque vai acabar tarde, então é melhor já estar perto de casa. E nisso aí, e por que foi desgastante, né? Porque tinha todo esse esforço literalmente físico, né? Então, eu chegava lá atrasado, tinha filas nos elevadores, a minha sala era no último andar, aí eu tinha duas escolhas: subir morrendo de cansado as escadas ou chegar ainda mais atrasado esperando a fila do elevador. Eu subi as escadas. Então chegava cansado, suado, com fome, nas piores condições possíveis, mas era o que eu tinha para fazer, e foi o que valeu a pena, e todo o esforço que deu resultado, e não me arrependo de nada, mas foi um período difícil, assim. Até estava recentemente, né, eu palestrei no evento e estava relembrando aqui, estava falando com uns amigos meus, né, que eu peguei, assim, milhares de DPs, porque eles falaram, caramba, mas você não estudava? Eu falava, cara, eu estudava, mas assim, a cabeça não funcionava tão bem, sim, certas matérias, porque no começo você até tem um gás, mas depois, ao longo de 4 anos, se torna algo muito cansativo, né? Então, assim, eu lembro que durante esse período, eu peguei várias DPs, mas eu falei assim, mas eu tinha o meu trabalho, eu me esforçava, né? Eu acho que, porque o pessoal às vezes acha assim que, o cara é programador, tem de tecnologia, todo mundo é super gênio, é muito bom em matemática. Como eu já falei, aqui, eu falei, pô, minha dificuldade foi cálculo, né? Às vezes você fala para mim, perguntar uma tabuada aí, dependendo da qual for, tem um delay. Mas acho que o mais importante, né, é ter a lógica ali, o bom senso, vários conceitos aí também fundamentais da informática e da programação, que esses fazem a diferença. Claro que se você for excelente em cálculo, maravilha, melhor para você. Mas essas foram algumas das dificuldades aí desse período, mas que, enfim, eu acho que valeu muito a pena. Sensacional. É o tal do cálculo diferencial integral, né? Cálculo de treliça, assim, né? Não é o cálculo renal, né? Mas dói tanto quanto, eu acho. Dói bastante, dói bastante. Mas e aí, como é que evoluiu a faculdade até você chegar? Você estava no estágio e eventualmente você chegou no teu primeiro emprego, né? E já foi como programador, ou como é que foi essa chegada? Como é que o primeiro emprego surgiu na tua vida depois do estágio? Eu fui efetivado no meu estágio. Então, assim, ao longo Legal. do primeiro ano, eu passei um ano ali buscando, eu falei, o que vier é lucro, né? Não tenho nada. Então, comecei a fazer várias entrevistas, né? Muitos não me chamam, né? É engraçado, eu vejo o pessoal muito falando sobre isso hoje, né? Mas é assim desde sempre, né? Não tem muita novidade. Eu acho que em um mês de verdade, teve dias que eu fazia 3 entrevistas, assim, sabe? Eu lembro que teve dia que eu faltei em aula, eu chegava atrasado, porque eu tinha que fazer uma logística, tipo, não dava para dizer não, aparecia oportunidade, eu tinha que me virar para fazer acontecer. Era a oportunidade, podia ser o meu sim. Então eu tinha assim, eu pegava ali uns R$ 40 com a minha mãe, R$ 50, falava, preciso comer alguma coisa na rua, saía cedo, ia para um lugar, aí fazia 2 entrevistas de manhã, ou uma de manhã, aí almoçava na rua, e à tarde não sei na onde, e comia alguma coisa para depois ir para a faculdade, mas passava o dia, às vezes, rodando na cidade, aí fazendo entrevista, com um currículo ali que não dava meia página, e muita vontade de ouvir um sim, e era isso que saía atrás, né? E foi quando no final do ano, né, do primeiro ano, eu consegui o meu primeiro sim, né? Engraçado até compartilhar aí, né? Que foi engraçado que a gente sempre acha que às vezes a gente acha que não vai conseguir e é aquilo que dá certo, né? Sempre quando você tira a expectativa, parece que a coisa rola. Porque eu era o que tinha menos tempo de faculdade, tinha pessoas com mais tempo, gente com 2 anos, 3 anos, não sei o quê. E eu falei, poxa, esse pessoal tem muito mais estudo do que eu na graduação deles. Eu falei, não vou passar. E foi aqui deu certo. E nessa que deu certo foi aonde eu também fui efetivado. Ali, né, eu passei para trabalhar em dezembro. Em agosto do ano seguinte, eu fui efetivado e foi onde eu fiquei ali por quase 4 anos.
E já Caramba, foi em programação, né? Te respondendo ali com o Delphi. E nessa primeira oportunidade também foi onde eles estavam fazendo uma migração para C Sharp. E era um RP que eles tinham. E aí foi onde eu conheci também as duas tecnologias. bacana demais, cara. E você teve aí várias oportunidades. O estágio, a efetivação no primeiro emprego, né? Teve exposição para o Delphi e o Pascal. E eventualmente uma migração para .NET e C Sharp também, né? Aprender um monte de coisa. E legal, legal. Você ficou lá quase 4 anos que você falou, né? Isso. Bacana. E como é que... O primeiro emprego é sempre interessante, naquela batalha que você não tem experiência e tal, mas como é que foi a passagem para o segundo emprego? Como é que a vida evoluiu? Porque às vezes o pessoal fala, pô, é difícil entrar no primeiro, mas às vezes é mais difícil ainda ir para o segundo, né? E a É, partir daí, em geral, são conhecimentos, são oportunidades, pessoas que já trabalharam com você, que a gente tem uma recomendação. Como é que funcionou isso para você? Como é que foi essa evolução da tua carreira até você chegar nos dias de hoje? cara, foi um contraste muito grande. Isso aí eu nunca tinha pensado de você falando aí. O segundo, realmente, o segundo foi mais difícil. Eu vou explicar, foi mais difícil, cara. Perdão, não Porque deveria foi, rir. porque assim, o primeiro, a dificuldade foi porque era tudo novo, né? Você estava num negócio totalmente novo, mas Sim. digamos assim, você tinha licença poética para errar, você era o estagiário, né? Já dizem, né? Não, isso aí, né, as brincadeiras, as piadas, né, algo deu errado, não, isso aí foi o estagiário que fez. Então, mas você tinha licença poética para errar. E o contraste foi também de que eu estava numa empresa que tinha uma estrutura maior, áreas mais bem definidas, né? De um processo mais maduro. Então, isso, e assim, para mim, eu achava que todo lugar era assim, mas era o único lugar que eu conhecia. O segundo lugar que eu fui era praticamente uma startup com pessoas, assim, digamos, na parte de gestão, não tão preparadas para fazer o trabalho de gestão, um Tá. processo que, para não dizer existente, era extremamente imaturo, se Uhum, comparado com um processo minimamente razoável. Então, assim, eu fui num lugar onde ninguém pegava na minha mão, uhum, não existia definição, uma definição, definições eram coisas quase ausentes, uhum. então era meio que vinha uma definição muito alto nível, do tipo, eu preciso que um botão vá na tela, nessa tela X, mas ninguém te explicava o que que a tela X fazia, quais tabelas que isso estava envolvido, como ela funcionava, então, mas chegava a cobrança de, e aí, tá pronto? Então foram dias de tipo, será que eu fiz a coisa certa? Será que não era melhor eu ter ficado onde eu estava? Será que, enfim, e bateu realmente o arrependimento em um dado momento. Já Uhum. aconteceu eu lembro nitidamente de estar indo embora, de ter recebido uma ligação do meu chefe, eu indo embora, ele reclamando de alguma coisa, eu desligar o celular e chorar na rua. Então, assim, foi uma experiência extremamente difícil, mas digamos ali que tentaram envergar o ferro, mas o ferro não dobrou. E dali para frente foi realmente um divisor de águas que eu falo que depois dessa experiência, nada me abala, entendeu? Assim, de verdade. Não quer dizer que problemas e desafios sempre vão existir, Claro. mas nada vai superar essa experiência. Eu falo assim, cara, não é pior do que isso, então vamos lá que vai dar certo. É incrível, né, cara? E às vezes realmente essa coisa que você falou de preciso do botão aqui, mas não te fala nem sequer o que realmente é incrível. E tem a cobrança, não está pronto ainda, mas não sei o É, que é o que eu não sei o que preciso, mas você já fez, não? e é É, só um botão, é é só só um um botão, botão, cara. é só um botão. Mas e aí, eventualmente você saiu fora dessa aí e foi para a terceira, né? E Sim. como é que evoluiu a tua vida? Conta para nós aí como é que foi essa evolução. Tu passou por um monte de empresa até você chegar hoje, e você tem também... É uma coisa que a gente não conversou aqui, que eu acho que seria interessante a gente falar disso, a gente falou da parte de educação também, você falou para mim que você fez 2 pós-graduações, né? Como é que foi isso? Você fez o estágio, você foi efetivado, e você estava trabalhando, você estava na faculdade, terminou a faculdade, foi fazer pós-graduação? Foi essa sequência assim, ou você deu um tempo, trabalhou um tempo e depois falou assim, pô, eu quero fazer uma pós-graduação, e foi fazer a primeira, aí gostou, foi fazer a segunda? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa coisa da pós-graduação para você. Não, legal. Muita gente me pergunta realmente pede conselho de curso de pós-graduação.
E também, valeu a pena, não valeu, qual que você fez, qual que você indica, né? E, cara, foi assim, foi muito meio que no sem pensar. Bem, assim, no sem pensar que eu digo assim, foi uma decisão consciente, mas foi algo que eu falei assim, não posso pensar muito, senão eu desanimo. Que foi o quê? E também, assim, tem a questão do financeiro que sempre pesou, né? Tem aquela oportunidade de momento, do seu momento não só de vida, mas que também remete a várias variáveis, e uma delas é o financeiro. Então, quando eu tinha concluído, porque lembra que eu falei que eu peguei várias DPs e tudo mais, Sim. e eu tinha visto, assim, para fazer uma pós-graduação, eu falei, poxa, podia fazer uma pós-graduação, porque eu tinha visto em algum lugar, uma pesquisa, que isso seria um diferencial. E eu vi um percentual falando assim, eu não lembro agora exatamente o percentual, mas só para ilustrar, sei lá, falava assim que no país tinha 15% de pessoas com graduação. E dessas 15, menos de 5 tinham pós. E eu falei, caramba, então quer dizer que se eu fizer, eu vou estar nesse grupo seleto. Então foi isso que me colocou a pós-graduação no meu radar. E aí, ao longo desse ano que teoricamente eu deveria estar formado e ainda estava fazendo, eliminando as minhas DPs pós-curso, tinha um controle de quantas DPs você podia fazer por semestre. Era meio que assim, você ia lá, recebia um material, vinha duas aulas, recebia um material, e tinha um determinado sábado que você fazia lá as provas das suas matérias. Mas tinha um número limite. Eu fiz isso durante um semestre. No segundo semestre, o coordenador do curso chegou e me fez uma proposta. E falou assim: se você me entregar um trabalho, eu nem lembro como é que era esse trabalho, mas falou assim: se você me entregar um trabalho de cada DP que você tem até dia X, eu eu elimino todas as suas DPs e você finaliza o curso. E na semana a data que ele queria que eu entregasse, em relação à data que eu estava, era uma data que eu ia tirar férias. Então eu tinha 15 dias de férias, eu cancelei uma viagem, passei uma semana inteira fazendo todos os trabalhos. Eu tenho até uma foto no meu Instagram, que eu posso deixar um link aí para mostrar aí para o pessoal depois, que eu tirei uma foto desses trabalhos. Era tipo 12 trabalhos, assim, 12 matérias e o TCC que já estava pronto, né? Que a gente fez no tempo corrido, normal, mas... E aí eu falei, não, é minha oportunidade. E aí, eu fui ver a tal da... Por que eu tô explicando isso, né? Que aí eu fui ver a tal da pós-graduação, e aí eu tinha 2 descontos. Eu descobri que eu tinha 2 descontos. Se eu fizesse essa pós-graduação na mesma instituição, aí era o desconto de ex-aluno, e tinha um desconto que eles chamavam de concluinte. Concluinte era um desconto para quem terminou, quem ingressasse na pós-graduação depois em até um ano após o término da graduação. Certo. Aí eu pensei assim, já tô ralando de estudar, já tô me ferrando pra caramba, eu vou emendar esse negócio, porque eu sei que é cansativo, e a pós-graduação, diferente da graduação, era 2 vezes por semana, em vez de todo dia, e eu falei, bom, vai ser menos desgastante, vai ser cansativo, vai ser menos desgastante do que isso. E eu já tô no pique. E eu falei, se eu parar, eu vou desanimar. Eu falei, então, vamos embora. E aí eu fui fazendo essa primeira pós-graduação. Fiz ela durante um ano, isso também foi uma outra decisão que eu tomei, porque era rápido, era um ano. Eu falei, poxa, um ano eu concluo um curso que vai me dar um diferencial, eu acreditava nisso, que teria esse efeito, e era um preço bacana e um período que dava ali para aguentar, vamos dizer. Se fosse mais 4 anos, acho que eu não entraria. Mais um ano, beleza. Dessa pós para a próxima, aí eu dei um respiro de alguns anos. Aí eu só fiz a outra pós-graduação realmente por causa de uma oportunidade muito bacana, era totalmente online e eu estava trabalhando numa empresa onde essa empresa comprou a instituição, que acho que era um antigo, chamava Instituto IGTI. Eles tinham bootcamps, várias coisas. E aí, pode falar o nome da empresa? Claro que pode. Na época eu estava trabalhando na XP Investimentos, e aí ele comprou essa instituição e virou a XP Educação, e eles colocaram também cursos do setor financeiro e tal, e manteram também essa parte de tecnologia, adicionaram mais coisas. Então, eu tinha um baita de um desconto. Então, assim, eu vi de novo uma outra oportunidade aí falei, poxa, é online, é uma oportunidade que eu tenho de pagar num preço bacana, e eu já olhava para o Instituto IGTI, só que o preço era um pouco elevado para o que eu tinha disponível no momento. Com o desconto, aí eu falei, não, é agora ou nunca. Aí foi o que me motivou a tomar essa segunda decisão aí de uma outra pós-graduação. Bacana demais, cara. E a pós foi em que área?
Após a primeira foi assim, resumo, tem um nome bonito, mas é alguns princípios, mais uma parte mais voltada para aplicações web, mas é uma parte mais não tão técnica, não foi um curso tão técnico, foi um curso mais voltado para uma parte mais teórica, de tipo, servidor, de problemas assim que aplicações geralmente web possam enfrentar, tipo, segurança da informação, algumas outras coisas assim que no dia a dia, talvez como desenvolvedor, você não tem essa preocupação ou não passa tanto pela sua cabeça. E a outra foi de arquitetura de software. Ali, então a gente teve abordagens, coisas ali que abordavam cloud, abordavam banco de dados em nuvem, tudo muito voltado para nuvem, assim. Certo. Bacana. Bacana demais. E como é que foi essa experiência de trabalhar para a XP? Conta pra gente aqui. Cara, foi bem puxado, é um mercado financeiro, ainda mais, eu acho que eu caí no setor do mercado financeiro mais acirrado, assim, mais loucura possível, porque eu caí numa plataforma de day trade. Então, assim, você quer um negócio mais urgente do que day trade? Então, assim, era tipo, eram coisas do tipo, se para quem não conhece day trade, né, só dá um norte, né, quem já deve ter visto uma imagem de pessoas olhando os gráficos que fica atualizando aquelas coisas da bolsa, né, o número sobe, desce. Então, numa fração de segundos, você pode perder ou ganhar muito dinheiro, né? Então, qualquer falha custa muito caro. Então, assim, já aconteceu, a plataforma travou, a pessoa deixou de ganhar X valor, ela comprovou que foi uma falha da ferramenta, né, que tinha que executar uma ordem no momento X, não executou, ela perdeu de ganhar tanto, e a empresa tem que arcar com esse valor. Então, é muita responsabilidade. Eu acho que só perde mesmo para o segmento onde envolve vida, né, Claro. um sistema muito mais crítico. Mas eu acho que depois, abaixo de vida, dói mais, assim, realmente é o setor financeiro, e foi algo muito desafiador, algo que eu aprendi muito ali sobre comunicação, transmissão de dados em tempo real, justamente por causa, tem tudo a ver, né? Então a gente estava vendo outras formas de fazer isso, justamente para contornar coisas, assim, foi realmente expandiu muito o conhecimento em vários aspectos. Então a introdução de tecnologias como cache, entender de alta disponibilidade, de fallback, né? Cai um serviço, mas eu tenho que ter outro, né? Tem que ter outro ali para suprir aquilo. Coisas do tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre DR, né? Disaster Recovery, que tipo, tinha o teste de Disaster Recovery, né? Falou, se eu desligar isso aqui, o que acontece? Então, tinha momentos que o pessoal desligava coisas críticas em momento de produção para ver se o negócio continuava de pé. Então, assim, eram momentos desafiadores também, mas de muito aprendizado, bem interessante. O mercado financeiro é desafiador não só pela parte técnica, em questão de disponibilidade, nessa questão também de mexer com o bolso das pessoas, mas também de conceito de negócio, né? Que querendo ou não, a gente fala de programar, você não precisa ser um especialista, né? Como a gente já está acostumado, geralmente a gente tem uma figura que entende do negócio e a gente conversa, existe um trabalho ali, mas sempre vai existir um trabalho mínimo seu de entender a regra de negócio. Não tem como você, que nem tinha aqui, agora eu já não lembro mais o nome das ordens, né? Mas tinha lá o nome de uma ordem lá, XPTO. Cara, se você não entende como uma ordem faz, não tem como você dar manutenção naquilo, não minimamente. Então era desafiador em vários aspectos, mas foi um aprendizado e um período muito legal também. Você tem que entender não só da programação, você tem que entender a natureza do business também, do negócio, né? Como é que a coisa funciona para você poder ser mais efetivo no que você tá fazendo. Mas aí eu vi aqui que você foi, eu acho que foi um trabalho de freelance, você trabalha como roteirista, é o nome da empresa? Como é que foi isso? É o cargo. Teve um período, né? Aconteceu um layoff aí que atingiram várias empresas. A XP também fez o seu, acabei sendo atingido. E aí, durante um período, eu fiz até com uns amigos meus, né? Colegas que eu conheci lá no podcast que eu gravava, né? A gente tá passando por um hiato, e aí eu conheci dois amigos, dois caras bem bacanas, que nesse período em que eu tava, né, fora do mercado, eles começaram a. Tô até voltando aqui para ver. É porque teve dois momentos aqui. Deixa eu só recapitular aqui, porque foram. Deixa eu ver.
Não, acho que o roteirista é esse, tá certo. É que teve uma coisa parecida com isso, que é o DevQuest, né? Que é um curso de programação de dois amigos meus aí que eu conheci pela internet mesmo. Certo. E eles me chamaram e falaram: olha, a gente viu que você tá aí, né, sem trabalhar e tal, eu acho que é um bom momento seu também. E aí me chamaram para ter um trabalho aí de escrever, meramente escrever o roteiro de algumas aulas aí voltado para back-end relacionado a Node, né? E aí eu expliquei para eles, olha, eu não conheço Node, mas acho que consigo. Eu falei, se você quiser fazer um experimento aí, a gente fez, deu certo, né? Foi só um período aí de 4 meses até eu arranjar ali um outro trabalho. Então, durante esse período, eu fiz esse freelance aí. Bacana demais, cara. E como é que foi que você, tipo, você tá na carreira de desenvolvedor e, eventualmente, você passa por algumas empresas, você passa algumas transformações profissionais e você chega no momento que você está criando o seu próprio conteúdo, aí você vira, tipo, você tem o seu business, né? Você tem o seu negócio, você é a produção de conteúdo. Como é que foi essa transição para você? Como é que você chegou até isso? Cara, isso é legal porque o que resultou, né? A produção de conteúdo começou na minha vida, o planejamento, né? Até a execução foi um período bem longo, que era. Aí eu comecei a sentir muita vontade de. E comecei a achar muito legal, né? Não só sentir vontade, mas achar muito legal essa experiência de ensinar os outros e tal. E o pessoal falava muito, pô, você explica bem, não sei o quê. Eu falei, caramba, podia ter, que era mais comum na época, né? Podia ter um blog para falar disso aí. Certo. Aí, o que eu comecei a fazer? Na época, eu usava o Evernote, né? Hoje todo mundo usa o Uhum, Notion, né? Eu também uso, mas uhum, comecei com o Evernote, comecei a fazer umas notas e foi assim, comecei a anotar as minhas ideias. Falei, poxa, sejam de coisas que eu aprendi ou de problemas que eu passei. E comecei a anotar. E falei, poxa, podia falar disso, dar uma rascunhada sobre, quase que como um diário de ideias, né? E fui fazendo isso. Mas eu não tinha tempo hábil para fazer isso, né? Tava fazendo nessa época que eu comecei a ter essa ideia, tava fazendo a pós-graduação, tava meio cansado também, né? Exigia, por mais que eram presencialmente, né? Eu tinha que estar lá 2 vezes por semana, mas exigia um estudo por fora e eu deixei ali o projeto na sua fase embrionária. Aí, isso a gente está falando ali mais ou menos 2015. Eu surgiu a oportunidade lá para meados de 2021, não, é um pouquinho antes da XP, quando a gente entrou para o modelo remoto, por causa da pandemia e tudo mais. E aí eu me vi em casa, em vez de acordar 5h30, eu podia acordar 8h30 para entrar às 9h, e quando dava às 18 horas, eu estava em casa. Eu não tinha mais que pegar trem nem ônibus. Eu falei, certo. primeira coisa, eu falei, maravilhoso, posso descansar. Descansei. Depois eu falei, cara, eu tinha aquele tempo, posso descansar, mas eu posso fazer outra coisa também. Uhum, Então foi onde eu vi a oportunidade. Eu falei, vou tirar aquela ideia do blog do papel. Mas aí, na pandemia, teve um boom de canais do YouTube e tal. claro. E eu falei, vou gravar um vídeo. Tá todo mundo gravando Uhum, vídeo. Falei, decidi, então, começar o meu canal. E aí, todas aquelas ideias de que seriam artigos, posts num blog, eu transformei em roteiro de vídeo. Então, fiz lá a minha organização e comecei, então, o meu projeto ali de compartilhar conteúdo, ali do meu jeito, aprendendo, me virando com o que tinha, né? Ninguém nunca se orgulha muito do seu primeiro vídeo, mas eu deixo ele lá para comparar, para ver realmente. Melhorei, e que bom que isso aconteceu. Mas foi dessa forma que nasceu nasceu o canal, que hoje eu chamo de Aguiar Dev, né, que é o meu canal uhum, principal, onde eu falo ali com foco para pessoas que são iniciantes, ali na parte mais técnica, onde eu trago ali tutorial, explico algum bacana. conceito, algum projeto mais simples, né? Aquela famosa calculadora, um to-do list. Então, esse é o meu foco principal hoje, mas também tem um lado mais opinativo. Eu também trago ali alguma coisa, às vezes alguma notícia, alguma coisa, Uhum, alguma situação do dia a dia, algo mais voltado a mercado ou carreira. E aí né, de praxe, algum vídeo, alguma piadinha ali num vídeo curto, né? Até deixar o link aí também, pessoal, ver, tem um vídeo, eu não sei, sinceramente, eu nem acho tão engraçado assim, mas eu não sei por que as pessoas gostaram muito, sinceramente, de novo que ele tá falando da expectativa, não botei fé nenhuma, mas recentemente tem um vídeo meu aí que do nada bateu mais de 100 mil visualização, que é da comparação do back-end e front-end, e é tipo assim,
eu tenho, para quem não sabe, né, mas depois pode aí, eu vou deixar os links das redes no final, vai lá no Instagram, eu tenho o link do meu setup. Eu sou o cara da NASA aqui, o pessoal brinca, né, que eu tenho 3 monitores aqui. E aí eu tirei uma foto assim de frente, eu programando, né? Um videozinho eu programando e falando assim, ó, front-end é isso. Aí eu filmei ao contrário, um monte de fio, um monte de coisa bagunça e tal. Eu falei, esse aqui é o back-end. E aí a galera, assim, de um período para frente, explodiu, né? Mas enfim, é só uma piadinha aí também. E aí tem outros projetinhos também de compartilhamento, de compartilhar conhecimento, que era o podcast, que é o Aguiar Dev Talks, que é um outro canal, que eu fiz com um amigo durante um período. A gente passou por um hiato, mas acredito que na publicação desse programa a gente já vai ter voltado. A gente está se organizando aí para fazer em formato de lives, e aí a gente elimina o trabalho da edição, que era algo que estava consumindo o nosso tempo aí. Bacana demais, cara. E essa analogia que você fez aí do back-end sendo os fios e o front-end sendo o que você vê no monitor é bem bacana, porque tem muito disso também, né? Mas é sempre interessante ver o que as pessoas acham interessante, né? Eu acho que é aquilo que a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar. Tem tantas perguntas, né? As pessoas que têm interesse na área têm tanta dificuldade, que é uma área enorme, né, cara? Você, no começo aqui do nosso papo, você falou que você foi estudar informática, né? É o termo que usava há um tempo atrás. Se você pensar nisso, é basicamente como você disse assim, eu vou estudar medicina. Porra, medicina você tem 300 milhões de especializações diferentes. A mesma coisa essa nossa área aqui, né? Você tem 1 zilhão de especializações diferentes, né? Às vezes alguém que sabe de tudo, né? Infelizmente não existe isso, né? E eu acho, Marcelo, que tem até um grau de complexidade acima, não menosprezando medicina ou qualquer outra, mas é uma área muito abstrata, né? Você dá dá um inspecionar de um site e fala, olha, isso aqui que é o site na prática. A pessoa olha, não entende nada, é igual olhar um escrito em grego. Então, eu acho que a camada que afasta e assusta algumas pessoas é justamente por ser algo abstrato. E também, cara, as mudanças acontecem muito rapidamente, né? Eu tenho quase 40 anos de área, né? Imagina a quantidade de tecnologias e metodologias que eu já vi surgir e desaparecer, que ninguém usa mais. Todo santo dia, só framework JavaScript são as 5 milhões, 432 frameworks diferentes, né? Enquanto que medicina, novamente, sem desprezar o trabalho do pessoal da área, uma artéria continua sendo artéria, né? Mas, obviamente que a tecnologia vai evoluindo, tem coisas que você vai usar, e DNA, e um monte de inovações, mas eu acho que a velocidade que essa área de informática muda é absurdamente grande, né? E você está sempre nadando para... Você está sempre... O que é interessante nessa área também é que você está sempre aprendendo, né, cara? Se você gosta de aprender, você está constantemente tendo a oportunidade de aprender alguma coisa interessante, diferente. Se você não gosta de aprender, você está na área errada. Exatamente. Tá ferrado. Mas conta um pouco mais, Gui. Você continua trabalhando no seu canal, mas você também continua trabalhando como desenvolvedor .NET Senior hoje, né? Você está na... Como é que chama o nome da empresa aqui? Red Harbor? Isso, é Red Harbor, eles chamam. Na verdade, é um grupo que comprou, né? Tem algumas empresas aí de baixo, comprou o InfoJobs, que é um site de vagas aí e tudo mais, que eu acho que é bem conhecido. Bom, eu trabalho... Você quer saber mais de hoje em dia, né? Como é que tem sido? Isso, conta para mim. Bom, hoje em dia, né, continuo aí com a produção de conteúdo meramente por amor, porque não é algo que hoje ainda não tem retorno financeiro. Se tiver algum dia aí, maravilhoso, mas não é necessariamente o meu objetivo, mas se puder ter esse retorno vai ser legal. Mas hoje eu trabalho continuo aí, me encontrei no back-end, já atuei um pouco de front-end, mas não totalmente dedicado, né, aquele famoso full stack, mas se pedir para alinhar uma div, você arrega, mas é esse full stack aí. Mas, enfim, então, hoje tenho trabalhado aí focado no back-end, então os desafios que eu tenho enfrentado e os que eu particularmente mais gosto estão voltados muito à modernização de aplicações. Então, assim, poxa, isso aqui é feito de um jeito, a gente tem que melhorar, ou está muito redundante, ou não faz mais sentido ser assim.
Então, isso é algo que me desperta muito, assim, me empolga muito, né? Então, é esse tipo de desafio de melhorar algo, de não ter medo de meter a mão. Tipo assim, eu até brinco com algumas pessoas, né? Hoje a gente vai, depois de um certo tempo, a gente vai adquirindo mais experiência, daí é engraçado que antes eu era o mais novo, eu até brinco, falo com a minha esposa, que a gente tá numa fase da vida, né, com 30, 33, 34 anos, que a gente é novo para os velhos e velho para os novos, né? Então, assim, para minha mãe eu sou o menino, mas pro Júnior do meu time eu sou o tio. Então, assim, tá na fase, tô nessa fase. Mas eu começo a perceber. Ih, cara, perdi um pouquinho o fio da meada aqui que eu ia falar que eu dei risada. Da idade. Isso, da idade, que eu ia perceber que algumas coisas. Não, peraí. Ixi, perdão. Peraí, eu Não, ia falar. tranquilo, tranquilo. Você tá falando que você conversou com a sua, tem conversando com sua esposa, a perspectiva muda da pessoa, né? Para sua mãe, você é o menino, mas para a pessoa que trabalha com você, você é o tiozão do código. Mas um pouco antes eu estava falando da empresa. O que eu falei um pouquinho antes mesmo? Ai, deu Você branco. falou dos desafios de mudar e você não tem que enfiar a mão, entender e mudar e tal. Ah, lembrei, obrigado. Aí é um negócio, por que eu expliquei isso, né? Porque aí agora eu consigo, né, ter pessoas mais jovens e aí eles acabam se inspirando, e eu sempre digo um ditado que eu aprendi um dia com uma pessoa, que eu não lembro aqui, mas foi alguma figura muito importante aí, eu acho que até feminina da área, que falou assim, que eu prefiro, em resumo, não foi literalmente isso, né, mas eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença, né, que acho que até acho que é uma mulher muito famosa, programadora da área até militar, eu não lembro, teve um papel muito importante, fugiu o nome dela aqui, mas aí o que significa, né? Que eu até falei, que eu lembrei, eu estou citando isso porque eu falo, não, que eu gosto de meter a mão no código, não tenho medo, que é tipo isso aí, né? Eu lembro uma vez que eu vi coisas simples, mas que fazem a diferença, tipo, a gente estava desenvolvendo um negócio relacionado a feature flag num sistema, e tinha um lugar que era um arquivo de constantes, onde tinha a string lá definida. E aí tinha outros lugares que o pessoal estava usando a string direto no código. Só que até aí, eu já não acho muito legal, mas se não se repetisse, beleza. Mas eu reparei que aquela string fixa estava repetindo. Aí eu falei, caramba, já tem o lugar do arquivo de constantes. Aí eu adicionei a minha e peguei a de todo mundo e botei lá. E antes de fazer isso, eu tinha uma decisão, né? Só um exemplo simples, mas eu sei que se eu chegasse para o meu chefe, e talvez na maioria dos casos, eu faria isso, falasse, olha, eu vi isso aqui, você não acha que seria legal eu já pegar e mover isso para lá? Não era o meu trabalho. Mas eu tomei a decisão de pensar assim, isso não vai tomar tanto tempo assim, eu tenho a segurança de saber o que está sendo feito, então eu não estou mexendo no lugar onde eu não conheço, e eu vou fazer assim mesmo, quando ele ver já vai estar lá. Ele até, quando subiu o pull request para ele revisar, ele pegou e falou assim, mas por que tem tanto arquivo aqui, Thiago, não sei o que e tal. E ele olhou, aí eu falei, não, é porque eu fiz isso, isso, isso. Aí ele falou, nossa, cara, mas aí tem que aí já estava num nível que não dá, se ele pedisse para eu voltar atrás, e eu sabia que ele não ia pedir, ia gastar mais tempo. Então, assim, são coisas do jogo. Então, eu tomei uma decisão com risco, digamos, um risco que já era esperado, um risco que eu julgava razoável. E botei ali. Que eu falei assim, se der alguma coisa errada, não vai travar nada, não vai cair o mundo. Mas eu tinha segurança. E fiz. Então, eu acho que é legal isso também de tipo de você não poder ter, de você não ter medo, né? Tem gente que tem muito medo. E aí eu também puxo um outro assunto que eu gosto muito, que de uns tempos para cá eu faço e sempre indico, que eu acho que assim muda a vida de quem trabalha com essa abordagem, que é de testes, né? Eu particularmente falo de testes unitários, mas também tem vários outros, né? Integrado, end-to-end, mutação e por aí vai, performance e várias outras coisas. Mas também é uma bandeira que eu sempre levanto, né? Também, tirando o vídeo de piadinha que eu falei, né? Falando dos vídeos sérios, o vídeo mais visto do meu canal é justamente, eu tenho uma playlist lá sobre qualidade, e o vídeo mais visto, tem 2 lá, eu acho que são os 2 mais vistos, são voltados à qualidade, são ensinando a usar mocks, e o outro em testes, e outro para fazer o mock de dependências, e o outro
voltado realmente unitário ali, explicando o que é cobertura de testes ali e tudo mais, e é algo que realmente expande o conhecimento, né, porque eu lembro de que quando eu comecei a fazer isso, abriu vários outros conceitos ficaram mais claros, mas eu acho que a gente pode entrar mais detalhes mais na frente, mas é algo também que eu gosto muito de fazer, essa parte de qualidade, e também algo muito voltado à API. Eu gosto muito de mexer com API, comunicação usando mensageria, também é algo que eu gosto muito, né, de tipo, poxa, e ir melhorando esses mecanismos, né, por exemplo, vamos fazer aqui. Nossa, quem nunca viu um GET que grava no banco numa API REST, né? Então, assim, tem umas coisas meio feias que a gente vê, mas que é legal você ter o prazer de passar ali também, né, para o seu time um conhecimento de a melhor forma de conduzir certas coisas e também de não ter medo de ir melhorando uma API, poxa, a gente tem uma mensagem ali que está sendo enviada, mas, poxa, estamos enviando muita informação nessa mensagem. Será que não está trazendo latência? Vamos criar uma outra fila, vamos enxugar, deixar só o que interessa. Vamos fazer um teste? Né? Encher ela de mensagem ali, dar uma porrada nela e ver se ela não performa melhor. Então, esses são coisas que eu faço hoje em dia que está totalmente ligado com o que eu mais gosto de fazer. Bacana demais. Agora a pergunta que não quer calar aqui, o seu chefe aprovou o pull request? Aprovou, e deu certo, hein? Que bom, que bom. Cara, um assunto que está todo mundo falando hoje é AI, né? Inteligência artificial. Como é que você está vendo a evolução da AI e como é que está sendo o impacto no seu trabalho e na experiência das pessoas em torno de você? Cara, é transformador. Eu acho que essa é a palavra que define, né? Nunca se falou tanto, né? Eu acho que a IA nunca teve tão na palma da mão das pessoas, né? A IA, por si só, não é algo novo, mas como ela é hoje, é realmente totalmente diferente. Como a sua acessibilidade, essa parte a gente tem hoje agentes, né? Esse outro nível, mas a forma, eu acho que o que transformou foi o tal do chat, né? O chat por IA é algo que realmente transforma a experiência do dia a dia, desde eu ali como desenvolvedor, como uma pessoa comum que que sobe um resultado do exame e diz que precisa de uma dieta para poder controlar o colesterol que está alto. Então, assim, é algo que não afeta só a gente técnico, né? Afeta a pessoa, entre aspas, comum, né? Meu pai, minha mãe, aí que podem estar usando a IA para poder fazer esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu vejo que realmente muda a nossa forma de trabalhar, e a gente entra naquela, não tem como, acho que, entrar naquela famoso assunto do IA vai acabar com os dev júniors, vai substituir profissões. E assim, eu acho, minha opinião, a IA é uma ferramenta para impulsionar o trabalho de bons desenvolvedores. Quem vai ser substituído, isso eu não tenho a menor dúvida, é quem deixa a IA fazer o trabalho da pessoa, por ela. Um exemplo que eu quero dizer, porque nós como humanos temos erros, mas a IA também não é perfeita. E é justamente essa, eu acho que é a falha de algumas pessoas. Cara, tem um terrorismo, tem o engajamento, do mesmo jeito que tem o terrorismo alimentar, que diz que ovo mata, né, e por aí vai, essas coisas, né? Mas na IA a mesma coisa. Tem gente que só tá aí querendo ganhar like e receber engajamento e fica soltando algumas pérolas, mas na minha opinião não vai. Por quê? Por exemplo, ontem mesmo eu tive um caso onde nós temos hoje, por algumas circunstâncias, 2 bancos de dados com a mesma estrutura. A gente mantém isso porque um dia a gente vai fazer, em breve, uma migração para todo mundo usar um só. Né? Foi uma fusão de 2 sistemas, tá? Um usava um, outro usava outro, e aí parte de um público está centrado seus dados em um banco e o outro em outro banco. Então a gente mantém as mesmas estruturas para que um dia haja o tombamento adequado. Dito isso, o que eu fiz? A gente desenvolveu uma lógica para que a gente gera um arquivo, um relatório, e envia esse relatório por e-mail. E para diminuir a carga da geração, processamento, tanto da geração de arquivo, quanto também para poder buscar os dados para compor esse arquivo, que pode ser uma fonte ou N fontes, né? Eu posso estar buscando num SQL Server, no Elasticsearch, numa API, então assim, a gente tem várias possibilidades. Então a gente pensou o seguinte: se um usuário entrar com os mesmos parâmetros
de busca, num período de até 1 hora, vamos usar o mesmo arquivo e não gerar um novo. Então, eu nem faço a consulta no banco e nem faço processamento para gerar o arquivo. Beleza. E aí, mas a gente grava lá um registro no banco de dados falando, ó, usuário X solicitou um arquivo com esses parâmetros e lá a gente grava lá uma referência que aponta para esse arquivo que está no storage aí da nuvem. E aí, o que a gente faz? A gente consulta na tabela se existe um outro registro com esses mesmos filtros e faz um cálculo de hora, que foi inserido em até 1 hora atrás. E esse cálculo de hora, eu fiz direto, eu poderia fazer a consulta um pouco mais, digamos, bruta, só pelos filtros, e na aplicação fazer o cálculo da data. Só que eu preferi fazer no banco, para já trazer o que eu quero pronto. Isso é uma decisão minha. E aí, o que aconteceu? Como a gente tem um banco de dados SQL Server e MySQL, a função de cálculo de data é específica, então elas ficaram diferentes. E aí um colega meu, abraço Vinícius, se você estiver vendo isso aí, ó, deu certo, né? Que é o seguinte, ele falou, ele ficou em dúvida, na verdade, que foi assim, cara, isso que você fez no MySQL, eu acho que não funciona. Certo. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que funciona. Aí dei os meus pontos e falei, porque no SQL Server funcionou, aqui tem que funcionar também. Ele tinha uma questão de ORM e tal, e ele falou, olha, não vai funcionar. E aí eu falei, não, funciona. Aí ele foi e pesquisou no chat GPT, e o chat GPT falou que não funciona. E eu falei, cara, na dúvida, se você... E que aí ele falou, não, mas se você tem certeza que funciona, vai. E sinceramente, eu ainda não tinha testado pela aplicação, eu testei a consulta. Mas eu rodei a consulta e olhei para o código e falei, não, mas vai funcionar, eu tinha essa consciência. E mandei. Eu falei, não, mas se você está em dúvida, vai que eu estou errado também. Vamos testar, é melhor descobrir agora do que depois. Beleza. E ainda ia passar por uma camada de testes, tá, gente? Não sou louco. Mas aí, o que eu fiz? Falei, vamos testar. Testei. O que aconteceu? Funciona. E se a gente fosse em cima do chat GPT, tudo bem, essa foi uma situação que foi até positiva. Só que se fosse o contrário, se ele dissesse que algo funciona, mas não funciona, Certo. esse é o meu grande ponto. A gente ainda precisa, sim, de pessoas com senso crítico. E são essas as pessoas que vão ter valor para o mercado. Não estou falando que o meu colega fez um mau uso e tudo mais. Eu já caí nessas armadilhas e ele estava em ponto de dúvida. Se ele tivesse assumido a postura de, olha, não, você está errado porque, olha, eu pesquisei aqui e aqui diz que isso funciona, que daria problema, né? E aí sim, essa postura sim foi um problema, mas a postura dele foi de tipo, olha, estou na dúvida porque tive esse resultado. E eu, se eu também fosse um adepto de ChatGPT, né, estaria buscando outras coisas, não teria nem testado. Eu falei, não, vai dar errado, eu preciso teria mudado o meu código, sendo que eu só precisei testar. Então, eu acho que você, em resumo, confiar cegamente na IA, assim, ela transforma a sua forma de trabalhar, mas se você confiar cegamente, ela vai transformar do jeito errado. Esse é o meu ponto. Total. E é por aí mesmo. Mas é mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta à sua Exatamente. disposição e para você saber usar aqui. Não pode usar o serrote para lidar com parafuso, né? Exatamente. Esse é complicador também. E, cara, se você pudesse voltar no tempo aqui, você teria feito algo diferente na sua trajetória? Cara, eu teria estudado alguns temas, eu já fiz essa reflexão, Uhum. já passei por algumas pessoas, e teria estudado alguns temas mais cedo, teriam Certo. dominado algumas coisas. 2 temas que eu lembro aqui de bate-pronto é o que eu falei de testes unitários. Então, testes, eles transformam muito a forma como você faz, né, as coisas. Então, conceitos de Solid, para mim, por exemplo, né, os princípios Solid, ficaram muito mais claros quando eu comecei a aplicar os testes unitários, porque você faz, não dá para testar um software que não é testável. E aí, quando você começa a fazer as refatorações, começam a ficar visíveis os princípios, né? A injeção de dependência, responsabilidade única. Ah, vou testar um bloco. Pô, esse método está muito grande, essa classe está muito grande. Poxa, em vez de essas classes estão repetindo coisa, por que a gente não coloca uma herança? Pô, isso aqui tem herança demais, tá meio complexo, por que a gente não usa outra abordagem? Então, esses foram conceitos que
me abriram a mente e eu acho que deram, acho que de tempos em tempos na carreira isso acontece, e foi que deu eu acho que um ganho, assim, de experiência ali, e realmente deu, sabe quando o gráfico, ele tá vindo numa crescente e ele dá uma acentuada, esse é um momento de acentuada em experiência, não só em conhecimento técnico ali, propriamente, que você estuda, mas de aprendizado do dia a dia, que realmente fez diferença. E um outro assunto que eu acho que eu também estudaria, que apesar de parecer simples, mas como você falou, tem muita gente que quer entrar na área, e tem muita gente que entra na área e ainda assim continua com outros assuntos que parecem um bichinho meio esquisito, é entender um pouco como funciona uma linha de comando. Né? Então, assim, eu acho que realmente você não precisa ser o cara que vai decorar todos os comandos de um Git, por exemplo, mas entender que existe um mundo de ferramentas que faz sentido usar ali na linha de comando, né? Que nem as pessoas às vezes até tem gente que assim, existem os dois extremos que eu acho que não é saudável. Tem gente que fala assim, que prega que não, só a linha de comando presta, que é boa e é o que funciona. Na minha opinião, assim, eu vou sempre pelo viés da produtividade. Então, por exemplo, sou desenvolvedor do .NET, eu uso o Visual Studio e tem um botão lá que é algo que eu faço diariamente, que eu faço com um botão que por debaixo dos panos são 3 comandos. Cara, para que toda vez que eu for fazer isso, eu vou fazer na linha de comando? Se você quer fazer, ok, tudo bem, vai funcionar e tudo bem. Mas eu acho que do ponto de vista de produtividade, isso vale a pena usar a ferramenta visual. Claro que eu acho que você é obrigado a saber o que está acontecendo por debaixo. É diferente. Você vai, não, vou viver, tipo, tirou a ideia, você não sabe resolver? Não, não é esse o meu ponto. E justamente porque existe o contrário. Tem coisas que o Visual Studio não faz, e aí você só vai resolver na linha de comando, falando especificamente do Git. Né? Então, realmente é tipo, saiba, domine, mas olhando para a produtividade, veja onde faz sentido usar um ou outro. Esse é o meu grande ponto. Essa coisa do IDE é mais ou menos como faltar luz em casa, o cara não sabe que tem a vela que ele pode acender para usar, né? Exatamente. E, Thiago, o que você trabalha com conteúdo, você produz seu conteúdo, você trabalha como desenvolvedor, mas o que você acha que você faria hoje se você não tivesse enveredado por essa área de tecnologia, essa área de programação? Tem alguma área assim que te interessa, que você acha, pô, se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo essa outra coisa hoje em dia? Sim, cara, eu voltando lá, né, do sentido do início, quando você me perguntou, de curiosidade, de entender muito como as coisas funcionam, algo que eu acho que principalmente os homens vão se identificar, né, aquele vídeo de ver não sei se você já teve essa sensação de ver aquele vídeo de uma máquina funcionando, ou aqueles negócios de engenharia, aqueles vídeos curtinhos, ou aqueles negócios de uma coisa muito besta, eu vou falar, talvez a pessoa não ache a menor graça, mas tipo aquela máquina que vai construindo os elos da corrente, vai, empurra um negócio, dobra, empurra outro negócio. Então eu olho para aquilo e falo assim, caramba, mano, como será que isso funciona? Olha que legal, vem aquele... Eu lembro de eu indo também, o Marcelo, no dentista, e eu olhando, eu nunca tive medo de dentista, né? Sempre fui uma criança nesse sentido corajosa, e eu olhava para o dentista, eu achava aquela mesa dele, na cadeira onde você senta, eu achava aquilo muito louco, porque eu olhava assim, olha, ele aperta o botãozinho daquela broca maldita que vai me furar, mas ele aperta o botão, funciona. Ele aperta aquele negócio, sai água, mas eu tô vendo um reservatório de água, então o caninho desce e vai para lá, ele aperta um botão que acende a luz, e ele aperta outro que a cadeira sobe, desce, tem um mecanismo. Então, essa curiosidade de entender como mecanismos funcionam, que eu acho que moveria, que me faz atrair por outras profissões. E aonde que eu vejo isso, né? Coisas que me despertam interesse. Que seria propriamente, eu acho que uma parte mais de eletrônica, né? Que nem eu falei de manutenção de computadores, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico. Eu acho que se não fosse a programação, isso me despertaria muito interesse, né? Eu tenho até um ferrinho de solda aqui, nunca brinquei com placa, né, de circuito, mas eu acho legal isso. Um dia quero fazer alguma coisa do gênero, assim como um hobby mesmo, ou também partindo para uma outra coisa um pouquinho mais longe de tecnologia, mas não deixa de ser é a mecânica, engenharia mecânica. Eu acho muito legal, tipo, como um carro funciona como um todo, né, desde a parte elétrica, e não só a parte elétrica, mas também
ali o motor também, né? Ah, poxa, tem o cilindro, tem o pistão, que acontece a explosão da vela, empurra o pistão para baixo, que gira, vira brequim, não sei o que, tudo mais. Tem um motor que não tem pistão, que é por rotação, tem um rotacionador. Essas coisas assim que esses mecanismos e como eles funcionam é algo que sempre me desperta a curiosidade e eu acho que me identificaria nessas profissões por causa desse tipo de viés. E, cara, bacana demais. E YouTube e quantidade de conteúdo que você tem nessa área, você quiser lidar com robótica, automação, Arduino, cara, é tanta coisa, né? Muita coisa. Tanto conteúdo. E eu lembro do começo da minha carreira, 40 anos atrás, era difícil arrumar um livro, né, em português, ou mesmo em inglês, era caríssimo. Hoje você tem conteúdo de tudo que você possa pensar, imaginar, escrito, vídeo, TikTok, vídeos em curto, vídeos longos, é impressionante isso. E, cara, você fala em conteúdo, né, e que conselho que você daria para quem está querendo começar nessa área de tecnologia, programação hoje em dia e não sabe que caminho tomar, né? As pessoas têm as perguntas mais diversas possíveis, né? Como você falou, tem gente preocupada, entro nisso, a AI vai tomar isso tudo, não vai ter emprego para mim no futuro? O que eu faço? Por onde é que eu começo? Qual o caminho certo para o sucesso? Eu digo, não existe caminho certo para o sucesso. O que você aconselharia para essas pessoas que estão tentando entrar na área, ou tentando analisar se a área é para elas ou não, e que conselho que você tem para os vibe coders também? Que outra coisa que eu tenho visto hoje no grupo que a gente tem lá dos programadores, vira e mexe, entra alguém falando, eu estou com um problema aqui e tal, estou tentando fazer esse size aqui e não funciona, o que eu devo fazer? Aí a gente pergunta assim, mas o que você fez? Não, mas eu estou pensando em fazer isso. Tá, mas o que você fez? Qual código que você escreveu? Não, eu estou usando AI para fazer a aplicação. Que bicho. Boa sorte, entendeu? Mas o que você aconselha para essas pessoas que estão tentando entrar na área aqui? Não, legal. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro da pessoa que está querendo entrar. Olha, primeiro conselho, né? Diferente do meu caso, eu já entrei na faculdade direcionado, né? Eu já sabia eu já tinha um viés de tecnologia, passei pelo curso que mudou minha direção. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia a profissão que eu queria seguir. Porque tem muita gente que às vezes entra na faculdade pela área de atuação, mas não sabe muito bem a profissão. Porque, poxa, de quantas profissões não poderiam sair de alguém formado em ciência da computação e vários outros cursos aí, quaisquer que sejam de outras áreas. Então, meu primeiro conselho é, poxa, achei tecnologia interessante, conheça as profissões. Né? Eu tenho até fazer um jabazinho, tem um vídeo no meu canal onde eu abordo, assim, algumas profissões da área justamente para responder essa pergunta que você fez. E eu trouxe pessoas que atuam com aquilo propriamente, tipo, o cara é desenvolvedor Android, porque todo mundo acha de, eu desenvolvo aplicativo web, eu vou para Android, é tudo igual, né? É só um botão, aquela história. Não, faz um app aqui para mim, você que faz uma página web. Sabe? Pô, beleza, não é a mesma coisa de começar do zero, mas não é literalmente a mesma coisa, é uma outra abordagem. Mas o meu conselho, conheça as profissões e relacionado à área de tecnologia, não existe só programação. Você pode ser um PO, você pode ser um cara de qualidade, você pode ser várias outras coisas que não necessariamente envolva programar, mas envolve o processo criativo ali da concepção de uma solução tecnológica. Né? Então, tem uma profissão que eu descobri, né, acho que foi a última assim, que eu descobri, que é UX Writer, que não é tão nova assim, mas que eu tive pouco contato e eu acho muito interessante existir uma profissão justamente para pensar nos textos, como isso se comunica, né? Será que isso aqui está... Porque, vamos ser bem sinceros, né? Às vezes a gente bota uma mensagem lá que essa mensagem não está tão boa, né? Tá clara para a gente, né? Então a gente precisa realmente faz sentido ter um profissional para aquilo. Então, e existem várias outras aí que talvez eu nem conheça. Então, o meu conselho para estou interessado, conheça as profissões. E aí, indo para o lado de AI e os nossos queridos vibe coders, eu até tenho um amigo que ele falou que tem um conhecido aí que já está ganhando, tipo assim, de verdade, não é brincadeira, está ganhando 100 mil aí com o SaaS. Ele fez um SaaS lá para a parte hospitalar, alguma coisa assim, e está ganhando grana. Só que
E aí a gente estava conversando, só que aí a grande questão é que existe uma limitação, que eu digo, né, na minha opinião, eu nunca fiz um SaaS, não é o meu caso, não tenho experiência, mas eu acho que existe uma limitação de até onde você pode ir no sentido de manutenção, né? Tem um vídeo que eu vi muito interessante de um rapaz explicando para a IA que ele queria que fizesse um deploy daquela aplicação. Ele fez 100% com IA. E ela não entendia. Ela é o famoso que eles falam que ela está delirando, né? O famoso delírio. Você está falando. É igual quando você fala para um. Quantas vezes eu acho que alguém já teve. Eu já tive essa experiência de você vai tentar gerar uma imagem e você fala, eu quero uma imagem com a pessoa com a blusa vermelha, né? Que você tá. E aí entra num delírio que ele não faz vermelho. Você fala, cara, blusa vermelha, a blusa que a pessoa tá usando vermelha. E ele não faz. Aí ele faz duas pessoas com a blusa vermelha. Você fala, eu quero uma. Aí a blusa volta a ser roxo. Então, assim, acredito que a IA vai melhorar, mas do mesmo jeito que uma pessoa erra, a IA erra também. E se você. Só que a grande questão é: se você está contando só com a IA, 100% com a IA, aí é complexo, né? Eu até vi um post de alguém falando assim: ah, como é que eu debugo o código da IA? E a pessoa fala assim: não, você não debuga. E eu falei: peraí, então, peraí. Então eu vou confiar, porque se as pessoas têm. Eu acho que as pessoas estão se empolgando demais. Porque se você tem dificuldade de confiar num semelhante que é um outro humano, você vai confiar numa máquina, entendeu? 100%. Então, eu acho que tá faltando um pouco do bom senso na hora Uhum. de se empolgar. Total. Você pode construir coisas que realmente vão ser transformadoras, vão ser lucrativas, mas eu acho que você fica colocar tudo isso na mão da IA, de aplicações dependendo da sua complexidade, que nem, sei lá, você vai fazer aquele sistema que é baseado no crudizão, que no máximo ele emite uma nota fiscal, tipo o controle de caixa de uma padaria, alguma coisa assim. Eu acho que maravilhoso. Você tem algumas outras. Existe uma esfera de soluções que eu acho que o Vibe Code pode resolver. Ainda assim, pode correr certos riscos. Mas eu acho que é um contexto de negócio mais controlado. Agora, imagina você quer construir um iFood, um Uber, usando o Vibe Code. Aí você vou ter que falar na boa e velha gíria aqui de São Paulo, aí você tá me tirando, né? Não vai rolar. Uhum. Exato, cara. Mas enfim, é interessante, divertido. Eu acho que é fantástico para te explicar coisas também, tá? Tipo, você entra no Codebase, que você não conhece nada, você fala assim, explica para mim esse Codebase, o que que faz, Nossa, que isso aí é sensacional, entendeu? Como você tivesse a pessoa que maravilhoso. escreveu o código explicando algumas coisas para você, né? Isso é bem legal. E Eu com me lembro paciência infinita. Exatamente. Eu me lembro, eu estava até conversando com um amigo meu semana passada, eu me lembro do meu segundo emprego, eu cheguei lá para dar manutenção no código que outra pessoa tinha escrito, eu abri o programa, era um programa em Basic, né, linguagem de programação das antigas aqui. Eu olhava assim, cara, era uma coisa horrorosa. O cara escrevia o programa todo numa linha, basicamente, e você não entendia absolutamente nada da loja que estava ali. Então, a AI te ajudando a entender o que está escrito é sensacional. Mas, mudando um pouco de assunto aqui, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Cara, legal a pergunta. Bom, eu sempre comento, né, de vez em quando eu posto uma foto meio aleatória lá no Instagram, né, que o Instagram, eu tenho um pessoal, né, mas eu tenho um da rede social, e às vezes eu posto alguma coisa com viés ali mostrando o profissional, mas não sendo profissional, que é, porque a vida não se resume só a programar, como você falou, tem esse Claro, viés de, poxa, eu preciso realmente estar me atualizando, estar me estudando, mas eu preciso também ter um momento para mim, eu não claro. posso, eu vivo, tipo, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Né? Então, esse é o ponto. Você quer ser um ótimo profissional. Se você quer ser o melhor profissional que tem, realmente vai ter um custo. Né? Mas eu acho que tudo também tem um começo, meio e fim. Mas, enfim, o que eu gosto de estar fazendo geralmente aí quando eu não estou programando, eu gosto muito de é, jogar um pouco de videogame, gosto de passear, poxa, dar uma voltinha no shopping, tomar um sorvete, gosto de tocar bateria, de estudar um pouco de bateria, estudar acho que outras coisas que também não seja aí voltada à programação também é muito legal, que nem você falou, a gente falou de eletrônica, né? Eu até lembrei de uma ideia, eu ainda vou fazer isso aí um dia,
que eu tenho duas ideias bem bacanas que envolvem realmente alguma coisa física, né? Que envolveria desenvolver uma outra habilidade, que é desenvolver um sensor, apesar que alguém já deve ter o equipamento próprio para isso, né? Mas um negócio que me quebra as pernas é quando acaba a água da cafeteira e eu vou usar a cápsula, e aí a água acaba no meio e eu falo, caramba, quanto de água que eu boto agora para botar o resto do café da cápsula? Porque se você botar pouco vai ficar muito forte, se você botar muito vai ficar aguado. Então eu pensei num sensorzinho para colocar no reservatório de água que acusasse num aplicativo quando a água está baixa, né? Mas sei lá, talvez cafeteiras mais modernas já tenham isso. Uma outra coisa que eu tinha pensado era de um dispositivo mas é mais para estudar, né? Seria mais para aprender, que seria um dispositivo que controlaria a luz de uma fita de LED em relação à temperatura. O que é a ideia? Se é um dia frio, ela vai fazer o oposto com cores quentes para dar aquela sensação no ambiente. E o contrário, poxa, tá um dia quente, cor mais fria, para poder dar essa sensação. Então, são projetinhos assim que você fala assim, um dia quando, sei lá, eu aposentar, não sei, eu farei, ou um dia que eu tiver muito saco cheio de tudo, quiser mudar, eu faço. Outra coisa também que eu acho que eu gosto de fazer também hoje em dia é atividade física, né? Eu aprendi a gostar. Hoje posso falar que eu gosto, né? Dado os seus hiatos ao longo da minha vida por uma série de coisas, eu acho que hoje, principalmente por estar trabalhando de casa, 100% remoto, então é algo que eu consigo fazer com uma certa frequência, que eu desenvolvi gosto. Então, hoje eu tenho a questão da saúde, mas posso dizer que eu faço por prazer, gosto muito disso. E, enfim, também algumas mais atividades ao ar livre, assim, juntar o pessoal, bater uma bolinha de um vôlei, ou às vezes juntar também um pessoal para jogar um videogame ali, mas pessoalmente, né? Tem essa coisa do online, eu nunca fui muito fã de jogar online, né? Eu gosto muito de jogar, né? Mas eu prefiro jogar com a galera, prefiro pôr o dedo na cara e zoar, falar assim, lá, na sua cara. Então, gosto de reunir, assim, com amigos, parentes e jogar alguma coisa, dar risada, esse tipo de coisa. Bacana demais. Acho que, de uma certa forma, você respondeu um pouco da próxima pergunta aqui, que eu ia perguntar se você tem alguma dica de livro, música, filme, ou qualquer outra coisa que você gosta de fazer. A parte do que você gosta de fazer, acho que você já explicou aqui, mas tem alguma dica de livro, música, ou qualquer jogos, ou qualquer outra coisa que você queira recomendar aqui para a nossa audiência? Isso sem ser do mundo técnico? Qualquer coisa. Mundo técnico, não técnico, o que seja. Eu vou falar uma de cada, então, de algumas coisas. Eu acho que, assim, de livro, eu vou falar dois livros que eu gosto muito de viés técnico, que é um é mais virado para negócio, um que chama, eu posso o link para ter certinho aí, para as pessoas precisar ouvir o meu inglês maravilhoso, mas eu acho, se eu não me engano, o título é As Upstarts, né, que conta a história da Uber e do Airbnb, que aconteceram na mesma época, e traz um viés de negócio que às vezes a gente fala muito hoje, né, de como um funcionário de uma empresa já estabelecida, a gente fala muito sobre, poxa, não é legal fazer hora extra, né, ninguém gosta de passar por certos problemas, mas para uma empresa se tornar uma empresa, existem certos sacrifícios, né, que acontecem no começo, que às vezes ninguém vê quem chega depois. E que um belo dia resolve fazer uma empresa achando que vai ser mil maravilha, né? Não, eu já sei, mas tem de várias outras habilidades que você precisa para criar algo que você nem sabe que precisa, né? E que às vezes você também não é bom e precisa de alguém, né? Não é que você não vai conseguir por causa disso. Às vezes não é o teu foco, mas você pode sim em conjunto com alguém. Principalmente o diferencial, né? Você ter ao seu lado principalmente pessoas que são bons naquilo que você não é. Então, esse é um livro que me trouxe esse viés, eu achei muito legal. E um livro técnico também que... Acho que isso também, essa mesma dica desse livro, acho que eu posso jogar lá também para aquela parte que você me perguntou dos conselhos do início de carreira. Certo. Leia esse livro, que é o Programador Pragmático. Hoje eu fico feliz que eu não terminei de ler ele, estou lendo atualmente, que tem vários conceitos... Tipo, sempre tive muitas recomendações e fui empurrando, assim, igual tem a lista infinita de cursos, tem a lista infinita de livros também, né? Enfim, aí você vai escolhendo, vai priorizando. Então, fico feliz que hoje vários conceitos que tem nesse livro batem com as minhas opiniões, né? Eu vou fazer uma exceção à regra aí também, eu vou colocar um livro que eu acho que você
não deve ler se você estiver no início de carreira. Que eu acho que eu vejo em muitas listas, porque é um livro famoso, mas eu acho que para quem está começando uma carreira não é legal, que é o Codificador Limpo, daquela série que tem o código limpo, a arquitetura limpa e por aí vai. Por que eu não acho que é muito bom? Porque a pessoa que escreveu o livro lá, que eu esqueci o nome do autor, muito famoso, e algumas pessoas vão me condenar, mas é porque eu acho que a pessoa que escreveu estava condicionado num momento de carreira muito diferente do que uma pessoa que está entrando no mercado tá. Então, eu acho que sim, são dicas válidas, mas eu acho que a pessoa precisa de um pouquinho de experiência para poder ter uma maturidade para assimilar esse conhecimento. Perfeito. Agora, de jogo, poxa, de jogo, ultimamente eu não sou um cara que joga tanto, mas um jogo que eu gosto muito de jogar, assim, uma série que eu gosto muito é a do Tomb Raider, né? Então, assim, eu gosto muito de jogar. Aí, de novo, né? Sempre tem aquela questão da curiosidade também, né? Porque tem a parte de ação, mas tem a parte de exploração, resolver enigma. Então, eu gosto. Até algo assim, que é algo meu, né, que eu aplico, que eu não gosto de repetir coisas. Então, assim, eu não gosto desde trabalhar em empresas que eu já trabalhei, isso é uma regra minha, pessoal, quem quiser fazer, né, não estou dizendo que isso é errado ou certo. Não gosto de ver filme mais de uma vez, e também não gosto de jogar jogos que eu já joguei, a menos que, né, sejam regras muito especiais, tipo, acho que só tem um filme que eu gosto de... então fica a indicação aí também do filme, que é um filme que eu gosto muito de ver, independente de quantas vezes passar, eu vou ver, que é o Homem-Aranha 1, lá do Tobey Maguire, lá de 2000, 2001. Nossa, esse filme foi o primeiro filme de super-herói que eu vi no cinema, assim, e que mudou tudo, assim. Tem o 2 também, que é maravilhoso, mas esse marcou porque foi o primeiro, assim, é muito bom, e sempre que eu vejo, eu assisto, acho muito legal. Foi aquela sensação do tipo, nossa, que real, sabe? Assim, se o Homem-Aranha fosse de verdade, ele seria assim, foi aquele que você acredita, por isso que me marcou, né? E um outro filme que esse já não é tão real, mas acho que envelheceu bem, que é o Máscara. É um filme que eu sempre que eu vejo, eu dou boas risadas. Então, acho que quem não viu, acho difícil, né? Mas se puder dar a chance, são filmes muito legais. O Máscara é muito bom, Jim Carrey, né? Que é muito, muito engraçado mesmo. Não, gênio demais. Esse cara, meu Deus do céu, tudo que faz existem pessoas e pessoas. Acho que tem pessoas que são meio que referência, né? Como profissional no que faz, independente de, o cara é ator, mas o cara é genial. Jim Carrey, pra mim. Outro filme que também foge totalmente é que é do Jim Carrey, que eu até mostrei recentemente para minha esposa, que não é um filme de comédia, mas ele traz toda a sua genialidade ali, que é o Show de Truman. O que é aquilo? Assim, Show de Truman é impressionante. Bom. E quando você vai ver, spoiler aí, para se você não assistiu, for assistir, que não é bem um spoiler, né? Mas é uma curiosidade. Que tem uma cena que ele tá na frente do espelho e ele começa a desenhar um astronauta, tipo como se fosse o capacete do astronauta, não sei o que. Aquilo ali é tudo improviso. Cara, é genial. E ficou muito bom. Por isso que eu falo daquele ditado lá que eu comentei do prefiro prefiro pedir desculpa do que pedir licença. É um pouco disso. Tipo, às vezes você tem que confiar no teu taco. Faz lá. Pode dar errado, mas pode dar muito certo também. O Jim Carrey tem uma história muito bacana, né? Quem tem interesse nesse assunto, ele conta isso em YouTube, sei lá, ele até viver em carro ele viveu. Né? Sim. Bem interessante. Ele é daqui do Canadá também, ele é canadense. E, cara, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Boa pergunta. Lembro, pensando rápido aqui, cara, eu acho que não. Acho que a gente passou aí, eu acho que por os principais tópicos. Na verdade, a gente falou até de coisas diferentes, que eu acho que eu não tenho geralmente o costume de falar. Foi um papo bem legal. Eu acho que de verdade, acho que eu não tenho nada a acrescentar. Que ótimo. E, cara, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, rede social, LinkedIn, divulga o que você quiser divulgar. Repete, por favor, o nome do teu canal, Instagram, o que você quiser compartilhar aqui, por favor. Não, beleza. O canal chama Aguiar Dev de developer. Então, assim, se você jogar no Google, não joga Thiago Aguiar, joga Aguiar Dev, porque o que acontece? Tem um outro rapaz que chama Thiago Aguiar e, por coincidência, também é programador, só que ele é de Android. Então, foi até engraçado que no meu trabalho um cara me perguntou, eu falei que tinha um canal no YouTube,
né? E ele é até espanhol, né? Eu lembro até que foi a primeira vez que eu vi cabelo em espanhol, que é pelo, né? Ele falou, não, achei aqui você, mas você tinha o pelo largo? E eu fiquei, pelo largo? O que é pelo largo? Era cabelo longo, que é o rapaz tem cabelo longo. Que eu fiquei sem entender. Eu falei, ué, mas do que ele tá falando? Aí é por isso. Então procurem Aguiar Dev. Eu vou deixar um link ali com o Marcelo, que vai pôr aí na descrição, que ele concentra todas as redes sociais, canais, tudo que vocês tiverem curiosidade sobre mim e meus projetos, vai estar lá. Vai ter também uma sessão que eu quero que quem tiver, talvez iniciante, ou com um pouquinho mais de experiência também vai ser interessante, que eu tenho uma sessão de e-books. Eu já tenho alguns e-books, eu acho que agora, nesse momento, eu já devo ter 4. Então, eu tenho e-books desde ensinando ali os princípios do C Sharp, bem simples, algo ali para você. Vamos supor, né, que aí você perguntou se a pessoa está começando na área, vamos supor que você achou legal a programação e que quer ter um viés ali rápido do que é o C Sharp, ali tem. Então, ali dá para você ter um gosto, é um preço bem acessível ali, bem bacaninha. Tenho também ali sobre testes unitários, então, se você já tem uma boa experiência aí, mas nunca viu ali o que é um teste, então ali eu abordo, eu acho que do início ao fim, o mínimo que você precisa. Também tem um sobre injeção de dependência. Eu resolvi fazer isso porque eu não conhecia o conceito e para entender deu um trabalho quando eu vi isso pela primeira vez. Então eu acho que eu consegui ali traduzir de uma forma bem legal. E eu tenho um que eu acho que é o último, que é o sobre LinkedIn para desenvolvedores. Eu vejo muitas gafes no LinkedIn. Assim, com o pessoal colocando coisa no lugar errado, enfim. Assim, e aí depois não acha vaga, e entra naquele discurso, não tem vaga, não sou chamado, mas será que você está se expondo, certo? Né? Querendo ou não, o LinkedIn é a nossa maior vitrine. Você tem outros canais que você pode se arranjar, não se resume ao LinkedIn, mas querendo ou não, gente, o LinkedIn é porque o LinkedIn não é só um job site, ele é uma rede social com viés profissional. Então primeiro passo é você ter um perfil ali minimamente bem preenchido, e eu passo ali no e-book explicando todos os pontos ali. E por último, tem uma abinha lá de alguns achadinhos do setup, né? Alguns itens do meu setup ali que eu separei, que muita gente às vezes me pergunta, esse tal vídeo da piadinha lá do back-end e do front-end, um rapaz me perguntou, pô, esse braço articulado aí parece mais um caranguejo aí para os 3 monitores, onde que eu acho? Tem link desse negócio lá, e vários periféricos que eu uso, né, que veio de novo um outro rapaz recentemente perguntar, cara, como é que você liga 3 monitores no notebook? Né? Então, eu explico, eu tenho lá o dispositivo que eu uso, então tudo que tem no meu setup que vocês viram nesse vídeo, vão ver nesse vídeo, ou alguma outra foto, né, que às vezes eu posto lá no Instagram, tem tudo lá, vocês encontram, e aí vocês ainda conseguem dar um apoio aí pro canal, né, que é um link de afiliado lá na Amazon, e aí reverte um dinheirinho aqui que vai ser investido no canal. Então, é isso aí, resumindo. Bacana demais, cara. E, Thiago, a gente está aqui quase 1h30 conversando, e eu queria novamente tirar um minuto aqui para te agradecer por você tirar uma parte da tua tarde de sábado aí no Brasil para conversar comigo e compartilhar aqui a história da tua carreira, todo o teu conhecimento e as recomendações diversas que você deu para a nossa audiência aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, tudo de bom para ti. Prazer enorme conversar com você. Fica mais 2 minutos comigo que a gente conversa offline aqui. Maravilha, Marcelo, muito, muito obrigado aí pelo convite, e se alguém, né, tiver aí, quiser trocar ideia, não tenha, fica à vontade para mandar uma mensagem aí, seja qual for a rede social, de preferência manda no LinkedIn, que acho que eu vou ver mais fácil, que eu acesso mais, a rede social está mais sob gestão de outra pessoa, mas o LinkedIn sou eu mesmo ali, geralmente, então fica à vontade para trocar ideia e conversar sobre tecnologia, carreira, vai ser o maior prazer. E mais uma vez também, Marcelo, obrigado pelo convite, o papo foi bem completo, bem legal. Obrigado a você. Um abração, cara. Valeu.